Oi pra você, aqui quem fala é a Lila. E hoje eu vim comentar com vocês aqui sobre o projeto dos 35 antes dos 35. Pra quem não me conhece, eu sou uma maluca aqui da internet que gosta muito de ler, que é mãe, que estuda psicanálise e que tá aqui hoje pra falar um pouquinho sobre tudo isso, porque esse projeto, chamado 35 antes dos 35, envolveu todos os setores da minha vida e eu gostaria de compartilhar isso com você hoje. Primeiramente, nós temos que remontar lá em 2021, quando este projeto, no finalzinho de 2020, quando esse projeto foi concebido na minha cabeça. Ele funcionaria mais ou menos assim. Era um projeto para que eu tentasse sair da minha zona de conforto e lesse livros mais diferentões, digamos assim. Livros com umas pegadas diferentes, livros com temáticas diferentes, para que eu pudesse explorar novos horizontes literários. Esse era o plano. Mas mal sabia eu que eu estava, eu estava para ter o meu bebê, a minha filha, e isso ia mudar completamente a minha experiência com o projeto, ia mudar completamente a proposta do projeto ao longo do projeto. Em 2021, quando a minha filha nasceu, eu virei uma leitora. 0 livros, eu não queria ver livros na minha frente. Toda vez que a minha bebê dormia, eu pensava, cara, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não vou perder tempo lendo um livro. Afinal de contas, a gente tem tantas demandas como mãe, não é mesmo? Pois é, em 2021 eu acabei lendo 2 livros. Esse projeto ele não era praticamente só meu, assim. Eu tinha indicado para algumas amigas que também iam fazer 35 anos no mesmo ano que eu, e elas fizeram as próprias listas. Uma delas tinha uma lista, usou a minha lista, a gente meio que estava com a mesma lista de livros, e eu li 2 livros com essa menina e não gostei de nenhum dos 2. Na verdade, sim, foram livros até que legais, mas não estava a fim de ler esses livros. Em 2021 eu li só esses 2 livros e eu fiquei muito infeliz, porque, poxa, o pouco tempo que eu tirei para as minhas leituras foram 2 livros que eu nem estava a fim de ler naquele momento, sabe? Foram livros que a gente sorteou, foram livros que eu me obriguei a ler e não foi uma experiência legal. Eu resolvi refazer a minha lista inteira e pegar só livros da minha estante. Porque eu pensei comigo, se os livros estão na minha estante, são livros que eu gostaria de ler em algum momento da minha vida. Então, teoricamente, são livros que não tem muito erro, não é mesmo? Fui lá e refiz a lista toda. Ao longo do projeto, como vocês vão ver, eu tenho aqui nos cards a lista de todos os livros que eu leria no projeto. Vocês vão perceber que eu mudei alguns, né? Eu acabei de postar para vocês o balanço do projeto, em que eu vou falar um pouquinho sobre o melhor livro, o pior livro, as notas dos livros. Vocês vão perceber que alguns eu acabei mudando. De um vídeo para o outro eu acabei mudando alguns títulos, por motivos vários, sabe? Mas a verdade é que no fim das contas, ter mudado essa lista mudou completamente a experiência do projeto. Eu comecei a ler os livros, em 2022 eu já estava com a lista nova, eu li um livro apenas, porque em 2022 eu ainda estava passando por um processo muito conturbado da minha maternidade, da minha vida, sabe? E eu não queria ler tanto, eu não estava tão afim de ler, e quando eu estava afim de ler, eu estava afim de ler coisas que eu estava muito afim de ler, e às vezes os livros que constavam na lista não eram aquilo que eu estava com vontade no momento. Só que em 2023 eu resolvi no meu coração e disse, eu vou bater essa meta, eu vou conseguir bater essa meta. E mesmo não tendo um ritmo de leitura tão grande, mesmo não sendo a leitora que eu era antes de ser mãe, eu fui lá e fiz. Inclusive, muitos dos vídeos aqui do canal, vocês vão perceber que eu falo desse projeto. Eu comento que eu estava fazendo esse projeto. E as minhas, assim, vou fazer essa TBR de maratona literária de verão, maratona literária de inverno. Sempre eram livros do projeto dos 35 antes dos 35. E em todos os momentos eu sempre usei a lista desse projeto, sempre estava lá colocando os livros, as minhas TBRs, tudo sempre desse projeto. Sempre desse projeto. Em 2023, eu tive fiz uma brincadeira com algumas amigas e a gente tinha uma DL surpresa. Então, alguns dos livros de 2023 foram dessa DL surpresa, não eram do 35 antes dos 35. Mas isso não importou muito. Foi um ano assim que eu levei mais de boa. Quando começou 2024, meus amigos, faltavam 20 livros ainda. Eu pensei, eu não vou conseguir.
consegui. Aí lá um dia eu dizia, não, eu vou conseguir, organizando direitinho, claro que dá. E aí eu organizava direitinho e não dava. E assim foi indo. Até que eu resolvi o quê? Ter que meter sangue nos olhos e fazer acontecer. Em julho, né, no mês passado, eu acabei sentando a bunda na cadeira e lendo todos os momentos possíveis da minha vida. E em julho eu comecei e terminei 4 livros e finalizei mais 2. Ou seja, foram 6 livros do projeto que eu matei em um mês só. E aí, depois disso, ficaram faltando só 2 livros super pequenininhos, de menos de 200 páginas, que eu matei já logo quando agosto começou. E foi assim que eu consegui finalizar o projeto. Mas agora eu quero trazer para vocês aqui uma outra linha de raciocínio, tá bom? Uma linha de raciocínio em que eu penso sobre a minha maternidade e sobre a minha vida. Não só sobre leituras. Mas vamos lá. Primeiramente, o processo de maternidade, ele é um processo muito solitário. E ele é um processo em que a gente passa por uma coisa que eu chamo, né, que todo mundo fala sobre isso, perda de identidade. As mulheres, quando têm filhos, elas acabam passando por esse processo da perda de identidade. É natural, né, gente? Você tem um bebê recém-nascido, você vive só para aquilo ali, é a sua função master da vida. Você não tem tempo para nada, você não consegue respirar, você não consegue, às vezes, tomar um banho, comer uma comida quente, dormir 4 horas por noite. Você não consegue fazer quase nada quando você tem um recém-nascido. E aí você vai se perdendo nessas funções e acaba se perdendo de si mesma. E tinha uma coisa que eu sempre dizia, se tem uma coisa que eu tenho certeza na minha vida é que eu sou uma leitora. Corta para 2021, 2022, em que eu tava perdida no meio do olho do furacão, sentindo o quê? Que eu odiava ler. Que eu não tinha mais certeza se eu era uma leitora. Eu lembro que eu tive crises existenciais, de chorar e dizer, gente, a única certeza que eu tinha na minha vida é que eu era uma leitora e agora eu não quero ler. Mas a verdade é que eu passei pela perda de identidade e ler se tornou uma coisa assim, uma incógnita para mim. Eu não sabia mais o que eu gostava. E eu também não sabia mais o que eu gostava em termos de gostos literários. Por quê? Porque aquilo que eu amava, hoje em dia, às vezes eu pego para ler e... sabe? Não flui mais tão bem. Eu mudei como pessoa, eu mudei como ser humano e é óbvio que as minhas leituras e os meus gostos literários mudaram junto com isso. E aí, ao longo desse processo, eu tinha o 35 antes dos 35 e se tornou o quê? A minha boia de salvação. Aquele lugar para onde eu sempre voltava quando eu não sabia o que ler. Quando eu não sabia o que eu estava afim, porque eu ainda estava tentando reencontrar meu gosto literário, mas eu tinha muitos livros na minha estante, e esses livros eu comprei em algum momento da minha vida em que eu sabia o que eu queria da minha vida, porque eu comprei os livros que eu queria ler, não é mesmo? E foi assim que eu fui aos poucos voltando para mim. E por isso esse projeto foi tão importante para mim. Esse foi um dos pontos principais que fizeram o 35 antes dos 35 ser um projeto tão legal para mim. Porque eu, aos poucos, eu meio que foi minha boia de salvação mesmo. Eu fui me agarrando nele e voltando aos poucos a gostar de ler. E voltando aos poucos a gostar de ficar um tempão em silêncio, de ler meus livros e redescobrir quem eu era como leitora. Porque eu sabia o que eu gostava, mas eu tinha mudado muito. E aí eu pensava, poxa, será que se eu ler esse livro eu vou gostar tanto assim? Será que quando eu comprei ele, eu tinha uma expectativa, será que eu ainda tenho vontade de ler esse livro? E pegar o livro, olhar o livro, sabe? Dar aquela folheada nele e pensar, poxa, será? E aos poucos eu fui entendendo que sim, que eu gosto dos meus livros, que eu tenho livros na estante que realmente me representam como leitora. Eu cheguei num ponto de muita maturidade das minhas leituras, então hoje eu sei os meus momentos. Inclusive foi uma maneira de mapear o meu gosto literário. Por quê? Porque eu consigo olhar para esse projeto com todos os livros que tem, que são livros bastante diversos, e enxergar quais temáticas me chamam mais atenção, quais que eu dei mais nota, quais livros têm uma construção melhor, quais foram as construções de personagem que mais me fizeram pensar e analisar, quais foram as situações que os personagens passaram, que às vezes me deram algum tipo de gatilho, algum incômodo, e que talvez, se eu souber que existe em outro livro, talvez eu não leria. Me ajudou muito nesse sentido e foi muito bom para mim. E eu acho que um projeto como esse, eu acho que seria bom para qualquer pessoa.
E aí a gente entra agora no patamar da produtividade, de fazer acontecer, de sangue nos olhos. E aí eu entro no patamar do a gente tá na era da produção. Todo mundo quer que você produza. Parece que você tem que extrair até a última gota do óleo essencial da sua produtividade e você tá sempre com muita pressa de fazer isso. E ler livros é um processo mais tranquilo, digamos assim. E hoje em dia a gente vê que a galera, né, principalmente por aqui, pelas redes sociais, a gente vê que a galera quer produzir. Então, assim, eu não importa se o livro é maravilhoso. Contanto que eu tenho lido 50 livros num ano, tá ótimo, sabe? Não importa o tamanho desses livros, não importa o peso desses livros, a construção desses livros. Contanto que sejam 50, tá muito bom, sabe? E aí a gente começa meio que a criticar entre aspas, criticar no sentido do processo de autocrítica, de como é que eu me relaciono com isso, né? Eu agora, né, o projeto chama 35 antes dos 35, então estou aqui aos 35, pensando sobre isso. Eu não sou a leitora que leu Crepúsculo lá com 19 anos, porque eu li Crepúsculo tarde pra caramba, gente. Eu sou uma pessoa diferente, com experiências diferentes, como eu falei, mãe, a minha rotina tá diferente. As minhas experiências depois que eu tive filho foram diferentes. As minhas prioridades são diferentes. Tudo tá diferente. Então eu não sou a mesma pessoa. Mas existem coisas que são universais. E eu descobri nesse projeto que existem sim coisas universais. E existem sim fases. Fases como leitora. E eu preciso respeitar minhas fases. Pelo menos eu sinto que eu preciso respeitar minhas fases. E esse que é o mais engraçado, sabe? Ao longo dos tempos ali, a vida, o dia a dia da vida, aquele, sabe, o cotidiano. Ah, fui trabalhar, voltei, as tarefas que eu tenho para fazer, as coisas, as minhas demandas, algum período da nossa vida que às vezes a gente está muito atarefado com coisas e às vezes a gente senta para ler e se as leituras são muito densas, muito pesadas, muito cansativas, acabam pesando na nossa saúde emocional. A interpretação dos livros que a gente tem, porque às vezes a gente lê um livro e a gente interpreta ele de um jeito e depois quando vai reler é completamente diferente. São tantas coisas que interferem na qualidade das suas leituras e nos seus gostos no geral, nas coisas que acontecem ao longo da sua vida, mudam a sua percepção dos livros. E os livros, eles são um processo de interpretação, né? A base da leitura é a interpretação de texto. É você ler e interpretar aqueles sentimentos, aquelas emoções e aquelas histórias que estão escritas ali. E isso é muito legal. Ao longo do projeto, eu fui entendendo quais foram as histórias que eu conversei melhor e por que elas conversaram comigo naquele momento, ou eu não conversei direito com elas naquele momento e tenho vontade de voltar. Sabe? Eu consegui fazer aquele divisor de águas que é: esse livro é ruim porque ele realmente não é bom? Ou esse livro é ruim porque esse momento que eu tô lendo esse livro, ele não tá fechando comigo, ou ele tá muito fora das minhas prioridades, muito fora daquilo que eu realmente quero pra minha vida, para as minhas leituras, sabe? Tem livros que a gente lê às vezes e, eu odiei. Vou dar um exemplo, Morro dos Ventos Uivantes, que era da lista original lá de 2021, eu li e eu odiei. Por quê? Porque eu tava em depressão pós-parto, num puerpério, estressada pra caramba, tinha acabado de mudar de cidade, a cidade que eu morei a minha vida inteira. No bairro que eu morei a minha vida inteira, eu mudei de cidade, eu mudei tudo. E eu tava me adaptando com uma vida completamente nova, num lugar novo, com um bebê. E a minha cabeça tava muito, muito louca. E aí eu fui lá ler o Morro dos Ventos Uivantes e ele não pegou pra mim, não deu certo. Um dia, quem sabe, talvez eu releia o Morro dos Ventos Uivantes só pra poder ter uma experiência diferente e poder avaliar esse livro num outro momento em que a minha vida esteja mais tranquila, sabe? Essas coisinhas que me fizeram pensar me trouxeram pra esse projeto. E outra coisa que eu acho que foi também muito importante nesse projeto pra mim foi eu ter me comprometido comigo mesma, sabe? Esse comprometimento de eu vou fazer 35 anos, eu quero terminar de ler os meus livros antes do meu aniversário, eu vou me matar, vou dar um duro danado, eu vou deixar de fazer coisas que eu estou afim para ler os livros que eu tenho que ler, que eu me comprometi comigo mesma para ler. E assim,
não tem nada de errado em você respeitar os seus momentos, não tem nada de errado em você ler no seu ritmo, com tranquilidade, muito pelo contrário, eu acho isso maravilhoso. Eu sou uma grande defensora da leitura como hobby, da leitura como uma fuga da realidade, da leitura como uma maneira de você relaxar a sua cabeça, às vezes depois de um dia muito cansativo, às vezes depois de uma fase muito conturbada. Leituras nos trazem coisas novas, trazem reflexões, mas às vezes a gente tem aqueles livros que são zona de conforto, são aqueles livros que a gente não quer pensar muito sobre eles, a gente só quer ler e se divertir. Às vezes uma história muito gostosinha, muito fofa, muito bacana, uma aventura muito lúdica. Às vezes é isso que a gente precisa, não precisa de complexidade, não precisa de profundidade. Nem todos os livros foram feitos para você virar um gênio, sabe? Você não precisa pegar uma taça de vinho e botar um cachecol num dia frio e ler com aquela cara, sei lá, só ler Clarice Lispector ou clássicos, sabe? Não precisa. Você pode ler livros que não te fazem pensar tanto e pode ler livros que você quer pensar mais. E aí é que tá o pulo do gato. Eu sou uma grande defensora da leitura democrática, sabe? Democratizar a leitura mesmo. Vamos ler o que quiser e vamos ser todo mundo feliz e ninguém fala sobre isso. Você aí lê o que você quiser, fulana lê o que quiser e vida que segue. Mas esse era um projeto, tá? Esse era um compromisso. E quando ele se tornou um compromisso, um projeto, eu me obriguei a fazer. Por quê? Porque eu preciso desse checkpoint. O checkpoint do eu respeito as minhas vontades. Eu respeito aquilo que eu defini pra mim e eu me comprometo comigo mesma. Porque sabe qual é a coisa? Se o seu chefe te pede pra fazer um relatório num tempo rapidíssimo, você dá um duro danado, você vira madrugada e você entrega o relatório no tempo. Se a sua amiga te liga chorando, precisando de alguma ajuda, você às vezes desmarca alguma coisa para falar com ela, para ajudar ela ou para dar uma força. Você se compromete com as pessoas, você se compromete com o mundo exterior, você deixa de fazer coisas que você tá afim para você, para fazer pelos outros. Você, principalmente se você é mãe, você deixa de fazer muita coisa da sua vida que você quer por conta dos seus filhos. Porque você tem aquela responsabilidade, você tem aquela necessidade de suprir seus filhos em primeiro lugar. Eles são sua prioridade e você acaba se esquecendo de você. E as coisas com as quais você se compromete, como é só você com você mesmo, você pensa assim, ninguém tá olhando aqui, passar por cima dessa meta aqui. Eu fiz isso aqui, eu me comprometi com isso aqui comigo mesmo, mas ninguém tá olhando, né? Eu comigo mesmo, então tá, eu me entendo comigo. E você vive passando por cima de você mesmo para conseguir fazer acontecer as coisas para os outros, para o mundo, ou para fazer a sua produtividade rodar, sabe? E esse checkpoint era muito importante para mim. Por quê? Porque esse comprometimento que você tem com você mesmo, de fazer aquilo que precisa ser feito, independente se aquilo é chato, se aquilo não é aquilo que você quer fazer naquele momento, isso é muito importante para que você consiga fazer isso em outros aspectos da sua vida, sabe? Como é que você vai... Quando você se compromete com você mesmo, que é a pessoa mais difícil de firmar um compromisso, é você, sabe? É a pessoa que você mais vai sacanear na vida, é você mesmo. Escuta o que eu tô te dizendo. É verdade, tá? Isso é verdade. Isso é uma verdade pra mim. Você vai se sacanear. Sempre que você tiver um compromisso com você mesmo, você não vai se importar de se sacanear. Por quê? Porque você vai entender seus motivos. Sabe, eu me comprometi para ir na academia todo santo dia religiosamente. Mas tá chovendo. Mas tá frio. É você com você mesmo. Você se perdoa. Entendeu? Segue. Pra quê? Quando você se obriga a se comprometer com você mesmo, você se compromete com praticamente qualquer coisa. Quando você se obriga a fazer o que você quer. E assim, é uma briga interna na sua cabeça. Por quê? Porque você quer ler os livros do projeto, tá? Vou botar o exemplo do projeto mesmo. Você quer ler os livros do projeto. Você quer vencer o projeto. Você quer chegar na sua meta. Você quer ganhar o jogo. Só que a única pessoa com quem você está competindo é com você. Aí você pega um sábado à noite, depois de um dia super cansativo, a criança dormiu, você se senta no sofá, pega o controle da televisão e diz, vou assistir uma série. E pensa, mas eu tenho a minha meta para bater.
mas eu tô tão afim de assistir uma série. Ai, eu sei que tem a meta, mas eu quero tanto ver uma série. E você dizer, não, você não vai assistir a série. Você vai ler. Você vai sentar aqui e você vai ler. A pessoa sensata dentro de você vai estar falando isso. E você, o seu eu, a sua criança interior, aquela que quer fazer só o que gosta, só o que quer, só o que se sente feliz, vai estar lá igual o Chaves. Eu vou ler e... Mas eu não posso ver uma série? Não, você não pode, mocinha. E foi mais ou menos assim, meu mês de julho desse ano. Foi na força do ódio mesmo. Foi no, agora eu vou lá e eu vou ler. Mas eu queria ver um Rios aqui que alguém me mandou. Não. A mãe que habita dentro de mim dizia assim, não, mocinha. Você vai fazer primeiro suas responsabilidades, as suas obrigações. Aí você diz, mas Lila, leituras não deveriam ser obrigações. Não. Mas o que aquela leitura estava representando na minha vida naquele momento era uma obrigação de me priorizar. E assim, quando a gente se prioriza, principalmente quando a gente cria crianças, a gente muitas vezes tem que dizer não para as vontades dos nossos filhos em detrimento do que é bom para eles. E assim foi meu projeto dos 35 antes dos 35. Eu me disse muitos nãos em detrimento daquilo que era bom para mim. E bom para mim é o quê? É vencer uma meta, é chegar num ponto que eu gostaria, é fazer uma coisa que eu queria, é dizer, poxa, eu consigo, poxa, eu dei um duro danado, eu me esforcei pra caramba e eu cheguei onde eu desejava. Eu realizei um sonho, eu finalizei um projeto, eu bati uma meta, sabe? Isso te dá uma descarga de felicidade, sabe? De alegria, de caramba, eu consegui mesmo fazer isso, eu realmente cheguei lá, sabe? Dá uma euforia tão grande e isso é um bloquinho de dopamina que é muito melhor do que ficar 40 minutos assistindo Reels. Porque a dopamina que você tem das redes sociais, essa dopamina, esse descarga dopaminérgica que você tem desses pequenos prazerezinhos pequenininhos, eles são muito rápidos. E aí você vai lá, tem aquela descarga, sabe? Fica ali no celular, ou joga um joguinho, ou assiste uma série. E essa descarga dopaminérgica, ela é instantânea. Então ela dá e passa, dá e acaba. E essa descarga dopaminérgica que você tem quando você cumpre uma meta realmente importante, e quando você se obriga, quando você se compromete, quando você vai até lá, até o ponto final do projeto, essa realmente é uma para a qual você sempre pode voltar. Essa sensação, ela fica muito mais gravada dentro de você. Então, quando você pensa em realizar uma meta, você lembra desse momento, ele é um checkpoint para você, você volta lá, você lembra de como se sentiu naquele momento em que bateu aquela meta, e isso te dá um impulsionamento para conseguir bater outra e outra e outra. E para quem lê, isso é muito natural, porque assim, ó, pensa comigo, todo leitor já passou por isso. Tá lendo um livro muito chato, tá lendo um livro muito cansativo, entrou em ressaca literária, acabou aquele livro assim na força do ódio, tá muito chateado, tá muito revoltado, ou um livro muito bom, que você realmente entrou em ressaca porque era muito bom, não conseguia sair daquele universo, daquela história, e aí você quer outra coisa, mas você não quer perder aquela essência daquele livro, sabe? Tanto uma coisa como outra. Você ainda está preso, ou você está muito travado, ou você ainda está preso. E você pega um livro muito gostoso, muito fácil, muito fluido, e você lê ele em 2 dias. Depois de ter passado 2 meses lendo um livro um pouquinho maior, ou às vezes até um livro pequeno, mas que você levou muito tempo para ler, você pega e nos 2 dias seguintes você finalizou outro livro. Sabe? Marimbondo. Você pega esse
esse livro pequenininho logo em seguida, você não dá aquela, caramba, eu li um livro em 2 dias, meu Deus, eu consigo ler um livro em 2 dias. Você vai animado, vai com uma energia diferente, vai, sabe, feliz, você vai com uma vontade diferente por conta disso, porque você acabou de fazer uma coisa que não é normal, não é natural, não é tão comum pra você. E agora, por último, eu vou tentar finalizar essa parte, que é o tanto de autossabotagem que eu me encontrei ao longo desse processo. Gente, sério, não tem como explicar pra você. Os gatilhos de autossabotagem, eles foram muito visíveis, principalmente no finalzinho. Porque, como eu falei, eu comecei em 2021, troquei a lista, em 2022 eu li um livro, em 2023 eu já estava com mais vontade, só que mesmo assim eu ainda estava num ritmo lento. 2024 eu tinha que terminar. Quando começou 2024, eu tinha 20 livros para ler. E eu tava assim, desesperada. Cara, vai dar, não vai dar. E aí eu comecei a perceber uma coisa engraçada. Quando eu queria sentar para ler, às vezes era um livro até que eu tava gostando, mas a minha cabecinha dizia para eu fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Vai ler um livro. Que? Ler um livro? Vai assistir um filme. Pega outro livro pra ler. Vai dar tempo, menina. São só 20. Você lê rapidinho. Lê outro livro, querida. Faz outra coisa. Por que você não fica assistindo série hoje? Nossa, você tá com dor de cabeça. Você vai tomar um analgésico, mas mesmo assim ainda vai ficar doendo um pouquinho. Não lê não, deixa pra lá. Esses pensamentozinhos assim, sabe? Principalmente quando começou o mês de agosto. Porque em julho eu li muito. E todo momentinho possível eu tirava um tempo pra ler. Então, a gente vai botar a Agatha pra dormir. Eu levava uma luminária e o livro, que todos eram físicos, né? Eu sentava lá com a luminária nas minhas costas ali, botava lá e ficava assistindo, ficava lendo o livro. Enquanto a Agatha estava lá no processo, ou assistindo televisão, ou deitado, o Rafa ajudando ela, fazendo carinho para ela dormir, balançando ela para ela dormir ali na caminha dela. E eu ficava lá lendo meu livro. Eu saía do quarto, eu ia ler meu livro. Eu ia ao banheiro, levava meu livro junto comigo em vez do celular. Deixava o celular fora, né? Deixava o celular em outro canto e levava só o livro comigo, que era para não ter a chance de ficar mexendo, assistindo rios enquanto tô lá fazendo o meu número 2. Todo o tempinho que eu tinha, eu lia. Acabei minhas tarefas de manhã, até a hora de eu ter que fazer outra tarefa e lavar uma louça, fazer alguma coisa, eu dava mais uma lidinha, lia mais um pouquinho. E assim eu fui levando todas as minhas leituras, assim eu fui carregando no mês de julho. E eu consegui adiantar muito, muito. No final das contas, quando começou agosto, faltavam 2 livros de menos de 200 páginas. E eu estava num ritmo que eu estava lendo um livro de 400 e poucas, quase 500 páginas em uma semana. Então, gente, se eu estava lendo um livro de 400 páginas em uma semana, eu conseguiria fácil ler 2 livros de menos de 200 páginas na mesma semana, em uma semana também. Então, pra que eu tenho que me esforçar tanto, gente? Tem 18 dias de agosto. Eu consigo ler isso em uma semana, em 7. E eu tenho 18. Eu vou ficar... eu vou assistir uma série, eu vou relaxar. Eu vou fazer outra coisa. Não. Só não. Eu me obriguei a continuar no mesmo ritmo. Eu me obriguei a manter o ritmo. Porque se eu começasse a procrastinar, a probabilidade estatística de eu me sabotar e não dar certo era muito grande. Porque eu sou uma pessoa assim, se eu vou com foco numa coisa e eu for religiosamente, bem bonitinho, massivamente, todo santo dia bonitinho, batendo a minha meta, se eu conseguir cumprir tudo dentro do esperado, bem bonitinho, conforme eu me comprometi, show de bolas. Mas aí, se eu falhar um dia, esse um dia, ele é capaz de destruir tudo. Porque nesse um dia, eu vou falhar. E é um dia. É só recuperar o tempo perdido e vida que segue. Mas esse um dia, no dia seguinte, eu vou dizer, mas ontem eu já falhei mesmo, vou falhar de novo, foda-se. Mas hoje... Cara, eu já nem... A meta já tá meio cagada mesmo. Deixa pra lá. Não. E assim vai. Desandou. Ladeira abaixo, assim. É só ladeira abaixo.
O que eu pensei? Não vou me deixar fazer isso. Não vou me permitir. Nesse mês de julho, que eu tava full time, se eu falhei, assim, uma noite, um dia de leitura, foi porque eu tive uma enxaqueca forte e eu realmente não conseguia pegar um livro para ler porque eu tava com fotossensibilidade, a luz, né, refletia na página e aí acabava me deixando muito ofuscada por conta da fotossensibilidade, então eu não consegui ler. Foi uma vez. No mais, foi todos os dias, bem bonitinho. Eu li todos os dias, bem certinho, pra não deixar a peteca cair. E acabei muito antes, sabe? Tipo, na primeira semana de agosto, eu já tinha terminado. E ainda faltavam 2, 3 semanas quase pra eu finalizar a meta. Mas eu terminei muito antes, porque eu pensei, se eu der um gás agora e fizer tudo que eu tenho pra fazer agora, e eu finalizar agora, eu vou estar livre agora. E todo o resto, até o meu aniversário, eu vou estar bem, eu vou estar tranquila, entendeu? Então, às vezes, a gente faz muito isso na vida. E é uma autossabotagem que eu acho que ela é universal. Eu acho que todo mundo se autossabota nesse sentido. Que é o quê? Ah, eu vou me render aos meus pequenos prazeres hoje, que é assistir meu Reels, que é assistir minha televisão, que é dormir mais cedo, descansar, relaxar, sabe? Eu vou me entregar para os meus pequenos prazeres e isso não vai me permitir que eu tenha prazeres maiores. Me abstece de algumas coisas para poder ter coisas melhores no futuro. Talvez eu tivesse coisas melhores no futuro, sabe? Deixar o meu presente hoje, às vezes, um pouquinho desconfortável para que o meu futuro seja mais feliz. Isso realmente foi muito importante para mim. E isso, o 35 antes dos 35, foi um projeto que trouxe muito para mim. Foram momentos, sabe? Então, assim, eu tive um retorno comigo mesma. Eu retornei a minha identidade como leitora. Eu comecei a me entender melhor. E quando você aprende a pegar uma coisa do ordinário e transpor ela para a sua saúde física, para a sua saúde emocional, para as suas necessidades, para, sabe, essas experiências, e você consegue analisar elas, sabe, pegar elas assim, esmiuçar elas, desmembrar e olhar para elas, você começa a entender mais como você mesmo funciona. E isso foi muito legal, sério, foi um projeto que foi muito legal. Foi um projeto de 35 livros que durou um período que eu teria lido fácil. Gente, teve anos aí que eu li 47 livros. E um projeto de 35 antes dos 35, eu facilmente faria em um ano. E eu tive quase 4, sabe? Foram 3 anos e meio que eu tive para fazer esse projeto acontecer. E eu fui fazer ele acontecer, pensa, no começo do ano faltavam 20 livros ainda. Eu só tinha lido 15. Nos 2 anos anteriores. Para vocês verem como a gente empurra com a barriga as coisas. E quando você se compromete de verdade, você vai lá e faz. Então, foi um projeto que me trouxe muita coisa legal. Me trouxe muito autoconhecimento, me trouxe muito dos meus gatilhos de autossabotagem, me fez enxergar aonde é que eu tropeço para chegar nas minhas metas principais. Fez eu enxergar aonde é que eu caio na poeira da estrada e fico na poeira da estrada, porque até eu ter esse projeto, eu não sabia que esse negócio do um dia é capaz de estragar todo o processo da minha meta, sabe? Eu tenho uma meta e um dia que eu falhei é capaz de estragar tudo. Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo com esse projeto, sabe? Estou lendo, eu tenho uma meta de ler 35 páginas por dia, e aí hoje eu não consegui. Mas ontem eu não consegui, então a gente vai diluir essas 35 que eu não li ontem nos outros dias que faltam. Aí eu vou ter que ler um pouquinho mais. Bati os 35 hoje. Não quero ler mais. Não vou adiantar. Eu tenho que ler 3 capítulos hoje para bater a minha meta de capítulos do dia. Beleza, eu só consegui ler 2. Sobrou 1. Amanhã eu leio 4. Amanhã eu leio só os 3 e o 4 de... eu tô afim. E aí no dia seguinte... ele tá lá ainda, tá pendente ainda. E aí eu vou empurrando, e às vezes aquele único capítulo que faltava era o que faltava, sabe? Se eu tivesse me obrigado por 20 minutos a mais e lido aquele bendito capítulo, eu teria acabado o livro. Tudo na nossa vida é espelhamento. Se é uma coisa pequena para você no projeto literário,
é um comportamento que você tem na sua vida financeira, é um comportamento que você tem na sua maternidade, é um comportamento que você tem nos seus relacionamentos, é um comportamento. Se você está apresentando um comportamento no seu trabalho, é um comportamento que você representa na sua vida pessoal, é um comportamento. Talvez você não vá apresentar ele em todos, dependendo do grau de comprometimento que você tem em cada setor da sua vida, esse comportamento vai ser mais ou menos significativo. Mas se ele existe num âmbito menor, ele vai existir em outras faces da sua vida, em outras partes da sua vida, ele vai apresentar de novo o mesmo problema. Sabe? Você já parou para analisar aonde está seu problema? Às vezes, fazendo um projeto literário, você descobre aonde está seu problema. E quando você descobre onde está seu problema, você sabe como resolver. Por quê? Porque se você sabe qual é o problema, é muito mais fácil achar uma resposta. Você já leu o Guia do Mochileiro das Galáxias? Que você só tem a resposta, mas você não sabe a pergunta. Porque a pergunta é mais importante que a resposta. Você saber a pergunta é mais fácil do que resolver. É mais importante do que resolver em si. Por quê? Porque se você só sabe a resposta, você não sabe o que está sendo perguntado. Agora, se você sabe a pergunta, você identifica ela em todo lugar. Aí que tá o pulo do gato, meus amigos. Então, assim, se eu pudesse te dar uma recomendação hoje, eu recomendaria que você fizesse alguma coisa assim. Eu não tô dizendo que tem que ser um projeto literário. Pode ser qualquer coisa. Pode ser só a meta de ir pra academia todos os dias. Pode ser qualquer outra coisa da sua vida. Mas pega uma coisa que você se comprometeu e tenta analisar ela, de por que você não está conseguindo, de por que você não chegou lá, quais foram os fatores que te atrapalharam. E aí você consegue entender aonde é que tá, aonde é que você tem que, sabe, dar aquela apertadinha na chave, aquela seguradinha no parafuso ali que não tá encaixando direito. Você consegue corrigir as coisas. E esse projeto foi muito isso. Ele foi um projeto de muito autoconhecimento. Ele foi um projeto de muito retorno a mim mesma. E foi um projeto de apresentar, assim, muitos aspectos da minha personalidade, do meu jeito de ser, inclusive nas minhas leituras. Era engraçado, porque assim, ó, eu li um livro de vampiro, eu li outro livro de vampiro. Nossa, esse livro eu nem sabia que era de vampiro, e é de vampiro, sabe? Caramba, ai, nossa, eu não gosto de livros de temática de guerra, mas eu li esse e gostei. Aí eu li aquele outro e, caramba, é legal também. Será que eu sempre tive um preconceito bobo? Será que, de repente, eu só tava meio incomodada por motivo algum? Esse tipo de coisa eu realmente não gosto no livro. Mas por que eu não gosto? Porque eu já passei por uma coisa parecida, eu já vivi um negócio parecido, ou porque me traz uma lembrança, uma recordação, uma coisa que eu não acho legal. Sabe? Você se vê nos personagens, se vê nas coisas. Foi muito legal pra mim, foi muito enriquecedor. Comece a avaliar seus gatilhos, seus pontos de problemáticos aí, seus pontos problemáticos, pra você entender onde é que tá faltando, onde é que tá sobrando, sabe? Pegar suas energias e organizar elas melhores. Vou dar um exemplo pra vocês. Recentemente, meu marido descobriu que os horários dele, se ele usasse eles, otimizasse eles, ele ia ter uns espaços de tempo melhores e uma produtividade melhor. Ele descobriu isso recentemente, que eu cheguei pra ele e disse assim, tá, você tá tendo problema nesse setor aqui, você tá indo dormir tal horário e tá acordando tal horário, e aí durante o dia você tá tendo esse comportamento, esse comportamento, esse comportamento. Se você trocasse aqui por aqui, tarará, remanejasse um pouquinho, será que não ia ficar melhor? E aí ele testou e, gente, ficou melhor. Por quê? Ele parou para analisar aqui. Se eu organizar melhor, dá mais certo. É isso. Se você organizar direitinho, dá mais certo. Se você organizar direitinho, suas metas às vezes nem são tão difíceis de bater. Às vezes difícil mesmo não é chegar e alcançar uma meta. Às vezes difícil mesmo é você fazer o que precisa ser feito para alcançar a meta. Os meios são mais problemáticos do que os fins, sabe? Aquela coisa, os fins justificam os meios, né? Os meios, às vezes, injustificam o fim. Às vezes,
Ai, sabe, por um monte de coisas que você faz hoje, você não consegue chegar no que você quer amanhã. Comece a pensar sobre isso. Eu acho que você vai ser uma pessoa muito mais enriquecida, física e emocionalmente, assim, a sua cabeça vai dar um boom. Você vai começar a ver coisas que você nunca viu, perceber coisas que você nunca percebeu. Recomendo muito isso e faça terapia. É isso. Se eu tiver 2 conselhos, faça terapia. Mas como eu, no momento, não estou podendo fazer terapia, isso foi um processo terapêutico. Ajuda. Não, de maneira alguma, não vai fazer a vez da terapia, mas vai te ajudar um pouquinho. E até quando você faz terapia, isso é uma coisa que você pode levar para terapia, sabe? Ah, nossa, eu fiz esse projeto literário e ele me deu tais insights. Leva todos eles para terapia. Chega lá no seu psicanalista e diz: ó, fiz isso aqui, tô trazendo para terapia. E aí vocês vão ter conversas muito legais sobre isso. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dos meus pensamentos pensísticos sobre essa meta de leitura, que foi muito legal para mim. Se você tem alguma experiência parecida, comenta aqui. Me segue nas redes sociais, elas ficam sempre aqui na descrição. Não esquece de se inscrever nesse canal dessa maluca aqui. Eu sou futura psicanalista, daqui a pouco, quem sabe, né? Quando eu estiver apta a ser terapeuta, se você quiser trazer para terapia, estamos aqui para conversar sobre isso. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, ativa as notificações, deixa esse like aqui para me ajudar. Compartilha esse vídeo com aquela amiga que vive se auto-sabotando. Tchau, tchau.